Olá, eu sou Ianca Macedo e esse é o meu canal do YouTube. Aqui você vai aprender um pouco sobre Enem, redação, otimização dos estudos. Então, se esses assuntos te interessam, já se inscreve no canal e fica por aqui. Nesse vídeo, você vai aprender como fazer uma introdução perfeita para a sua redação. Eu vou te ensinar a técnica. Sim, tem técnica, tem jeito de fazer. E é isso que você vai aprender hoje nesse vídeo. Então preste atenção, se concentra e vem comigo. A estrutura básica da redação é formada por introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E daí muita gente já me pergunta se não poderia colocar 3 desenvolvimentos na redação. E olha, não há nada que te impeça de colocar 3 desenvolvimentos no texto, mas também não há nada que te obrigue a fazer isso. Então eu sempre recomendo aos meus alunos que façam apenas 2 desenvolvimentos, porque eles precisam ser bem articulados, eles não podem ser superficiais, eles precisam ser coerentes, coesos. Então é muito melhor fazer 2 desenvolvimentos bem feitos, bem colocados, para deixar o corretor feliz, do que fazer 3 superficiais. Então, 2 desenvolvimentos é o suficiente para passar a sua mensagem para o corretor. Agora, vamos entender como é que funciona essa introdução. O que é que precisa ter numa introdução que tira uma nota acima dos 900 pontos na redação do Enem? Vamos lá. A estrutura técnica da introdução é formada por contextualização geral, contextualização específica, tese e fechamento. E nós vamos entender detalhadamente cada uma dessas partes. Vem comigo! A contextualização geral é a primeira frase do seu texto. É o primeiro contato que o corretor vai ter com a sua redação. E como o próprio nome já diz, você vai fazer uma contextualização mais geral acerca do tema. Você pode utilizar um conhecimento de história, de biologia, de filosofia, sociologia, pode utilizar um livro que você leu, um filme que você assistiu, enfim, use algum conhecimento que você tenha em mãos. E claro, isso já vai te ajudar também a pontuar na competência 2, que é aquela responsável pelo repertório sociocultural. Vamos ver como é que um aluno que tirou nota 1000 na redação do Enem iniciou seu texto com uma contextualização geral. O tema escolhido foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, tema do Enem de 2019. Vamos lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, perceba que esse candidato ele optou por utilizar a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que rege o nosso país. Então perceba que esse foi o conhecimento que ele optou por utilizar e é excelente, inclusive é um argumento coringa. Ele se encaixa em diversos temas, seja saúde, seja o eixo de educação, de lazer, sempre vai caber ali a Constituição Federal. Então já fica a dica aí que é uma maneira maravilhosa de iniciar a sua redação, seja lá o tema que cair. Em seguida, nós vamos para a contextualização específica, que é um nome bonito para o tema. Sim, é o tema da redação, é o tema proposto, aquele que vem em negrito aí no seu Enem. Esse tema ele precisa aparecer logo na introdução do texto. Sabe o que é que você fala para o corretor quando o tema proposto aparece ali logo na introdução? Olha, corretor, eu li o tema, eu entendi a discussão e não haverá fuga parcial por aqui. O tema é esse, a discussão é essa e é sobre isso que eu vou falar no meu texto. Então você já passa para o corretor a mensagem de que você compreendeu a discussão abordada. É muito importante que o tema proposto apareça desde a introdução. E é claro, é no momento que você coloca o tema proposto que você vai poder fazer um link com aquela contextualização geral que a gente iniciou a redação. É nesse momento que a gente consegue compreender de maneira completa o porquê você usou aquele filme para começar, aquele contexto de história para começar. É agora que você linka uma coisa com a outra.
Ah, eu usei aquele contexto de história da Revolução Industrial porque o tema é esse aqui, ó. Essa é a relação de uma coisa com a outra, entende? Vamos ver aqui o nosso exemplo para que isso fique mais claro para você. Percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. A primeira coisa que eu quero que você note é como as palavras do tema aparecem aqui na contextualização específica. Olha só, realidade brasileira como um sinônimo para Brasil, cinema aparece novamente, acesso à cultura que eu grifei ali em cima, olha só o acesso ali. E, gente, percebam a ligação da contextualização geral com a específica. Ele inicia falando que a Constituição garante um direito e logo em seguida, quando ele vai colocar o tema, ele fala que esse direito na prática não tem sido cumprido. Percebe o link de uma coisa com a outra? Você percebeu como ele resgatou aquela contextualização geral e trouxe para colocar junto com o tema? É assim que você vai fazer na sua redação. Em seguida, chegou o momento de você colocar a tese. E eu costumo brincar com os meus alunos que a tese ela é a estrela da redação. Por quê? Porque depois que você coloca a tese, todo o seu texto ele vai se organizando, ele vai ganhando forma. Você vê o texto ali se estruturar a partir da tese. A tese é justamente o que você vai defender para o corretor, é o seu ponto de vista, é a sua opinião acerca do tema, é aquilo que você vai passar o texto inteiro provando para o corretor. Essa é a sua tese. Eu sempre falo para os meus alunos, peguem a tese e dividam em duas partes, em dois argumentos. Porque a primeira parte você vai defender no desenvolvimento 1 e a segunda parte da tese, o segundo argumento, você vai defender no desenvolvimento 2. E aí na conclusão você resolve tudo. Percebe como se estrutura a redação inteira a partir da tese? Para que fique mais clara essa questão da tese, eu vou mostrar para vocês com outro exemplo, com o tema Desafios do Progressivo Envelhecimento da População Brasileira, como você pode fazer essa tese. Bom, ele quer saber quais são os desafios desse progressivo envelhecimento. A gente sabe que a população brasileira ela segue uma tendência mundial, né, para o envelhecimento. A taxa de natalidade caiu e a longevidade, né, tem cada vez mais se ampliado. Ou seja, em breve teremos mais idosos do que jovens no nosso país. E isso acarreta desafios, né? Olha só a escolha aqui da tese em duas partes. Mau planejamento urbano é um desafio porque, afinal de contas, as nossas ruas elas não foram planejadas pensando numa população idosa. Precisamos de ruas mais planas, precisamos de rampas, enfim. Toda essa estrutura da rua ela precisa ser modificada para receber essa nova realidade. E uma outra problemática também é a saúde emocional dos idosos. Isso precisa ser trabalhado, precisa ser visto com cuidado. Então, o desenvolvimento 1 vai tratar do mau planejamento urbano e o desenvolvimento 2 da saúde emocional. E na conclusão, a gente coloca uma proposta de intervenção para tudo isso. Agora vamos ver como isso se aplica ao exemplo que nós estamos trabalhando. Isso acontece devido à concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Vocês percebem como esse candidato ele dividiu a tese dele em duas partes? Primeiro ele vai falar sobre a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, o que é uma realidade. A minha cidade, por exemplo, não tem cinema. Para eu ir no cinema aqui eu precisaria viajar em pelo menos uma hora, né? E também essa concepção cultural de que cultura, de que arte, de que cinema é para rico, né? Que também é um desafio, é algo que precisa ser desmistificado. E aí está a nossa tese. E nessa redação, nos desenvolvimentos, de fato, o candidato ele trata no desenvolvimento 1 sobre a concentração de salas de cinema nos grandes centros. E no desenvolvimento 2 ele fala dessa concepção de que cultura, de que arte é apenas para as pessoas mais favorecidas financeiramente. Então percebe que ele deixa cada argumento para um desenvolvimento.
E isso é perfeito. Isso faz com que a redação ela fique bem colocada, bem coerente, toda encaixadinha. Isso facilita a sua escrita, dá segurança à sua escrita. E por fim, vem o fechamento, que é opcional, ou seja, você não é obrigado a colocar um fechamento. Esse aluno mesmo que a gente está estudando a introdução dele, ele parou na tese. Vocês veem ali que na tese ele fechou a introdução e agora já vai para o desenvolvimento, né? O fechamento ele funciona como a cerejinha do bolo, sabe? Aquele toque final de elegância que faz com que você feche a introdução de uma maneira bonita e dá uma coesão no texto, porque geralmente o fechamento ele é usado para apontar que algo precisa ser feito a respeito daquela tese que foi apresentada anteriormente. E a gente vai fazer algo na conclusão. Então vocês percebem que ele já dá a entender ali em cima que haverá uma proposta. Por isso que eu falo que dá uma coesão interessante. Mas reafirmo, você não é obrigado a colocar. E se não sobrar espaço, você vê ali no seu rascunho que vão faltar linhas, sacrifique o fechamento sem medo de ser feliz. Para na tese e segue a vida. Mas eu vou mostrar aqui um fechamento que fica muito bom e você pode utilizar ele na sua redação. Nessa perspectiva, é imperativo que haja ações do governo federal em conjunto com a sociedade civil organizada em prol de mitigar esses entraves. Olha que bonito, olha que fechamento maravilhoso e que você pode utilizar em diversos temas. Você pode trocar ali os órgãos, de repente, tirar o governo federal e colocar outra coisa, um ministério mais específico. Mas enfim, você percebe que é um fechamentozinho ali que dá uma elegância ao texto, fala a verdade e pode ser usado em vários temas. Então essa é basicamente a estrutura da introdução. Vocês estão percebendo que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa impossível de ser feita e com prática eu tenho certeza que você vai arrasar na sua introdução do Enem. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se você quer receber mais dicas como essa, assina o canal, me segue no Instagram para a gente ter um contato mais próximo e até o nosso próximo vídeo. Um beijo!